professor Glaucio, que vai nos falar sobre, né, as iniciativas em São Gonçalo, o que a cidade de São Gonçalo vem fazendo assim, de diferente, quais são as contribuições. Com a palavra, professor Glaucio. Boa tarde, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui passando um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos 5 anos, desde que nós voltamos à Secretaria de Meio Ambiente, no ano de 2017. Então, primeiramente, meu nome é Glaucio Teixeira Brandão, eu sou biólogo de formação, especialista na área de meio ambiente, e sou servidor do município há 26 anos. Esse ano eu completei 26 anos de serviço público, e desde já, hoje, como dia 28 de outubro, eu gostaria de parabenizar todos os servidores públicos, né, que conduzem com seriedade e com muita força de vontade os trabalhos dentro do poder público, seja ele nas diferentes esferas municipais, estadual ou federal. É um desafio servir ao público, né? Ainda mais com questões referentes ao meio ambiente. Então, essa minha apresentação aqui, eu vou focar um pouquinho, tendo como recorte, em janeiro de 2017 até a presente data, explicando o que nós conseguimos planejar e executar para o setor que a gente chama de setor de áreas verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês agora. Acho que ela não está indo, né? Já. Está aparecendo? Não está aparecendo. Não apareceu para a gente. Só um minutinho. Preciso que ela apareça aqui também. Não está aparecendo. Agora sim. Então, nosso tema, nós fomos convidados para falar um pouquinho sobre a questão dos fragmentos florestais urbanos e a mitigação das alterações climáticas na cidade de São Gonçalo. Então, primeiramente, eu vou fazer uma contextualização. Só um minuto. Para que vocês consigam entender, dentro do contexto territorial, aonde que nós estamos inseridos a nível geográfico. Então, o município de São Gonçalo, ele faz parte da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, ele localiza-se dentro da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, tem uma área de 248.160 quilômetros quadrados de território e uma população estimada para 2021 em 1.098.000 habitantes. Então, São Gonçalo é a 16ª maior cidade em população do país e a 2ª maior do estado, é o 2º maior colégio eleitoral depois da cidade do Rio de Janeiro. E uma cidade maior do que muitas capitais. Então, a gente está falando de uma cidade com uma população enorme e com desafios complexos dentro da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Então, trabalhar a questão da gestão ambiental numa cidade com essas características é extremamente complexo, né? É um desafio, na verdade. Então, eu coloquei aí o artigo 225 da Constituição Federal, que fala, que é o clássico artigo que fala da questão dos direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à saúde, à sadia qualidade de vida, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Depois eu vou voltar nesse artigo, no final da fala, para a gente contextualizar o momento em que nós estamos vivendo agora a nível de emergência climática. Então, desde que nós, como eu disse para vocês, desde que nós assumimos esse setor, na verdade, criamos esse setor de áreas verdes dentro da Secretaria, dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós encontramos uma realidade
muito difícil de ser encarada, porque como é que você faz gestão de áreas verdes no município que é densamente povoado, que possui uma dinâmica ambiental muito vulnerável em relação à pressão territorial de mais de 1 milhão de pessoas ocupando esse território, e nós, junto com a equipe, somos, na maioria, servidores, né, funcionários da prefeitura, mesmo funcionários concursados, nós percebemos que um dos maiores desafios era a gente conseguir transformar uma política pública ambiental em política de Estado, e que, para isso, o nosso maior desafio enfrentado era dar o poder de comando, de planejamento aos próprios servidores que já ocupavam essa secretaria. Então, era necessário valorizar, num primeiro momento, a equipe técnica que nós tínhamos para trabalhar. Então, hoje a nossa equipe é uma equipe pequena, mas eu conto com pessoas com mestrado, com doutorado, nós temos geógrafos, biólogos, engenheiros e arquitetos, e aí nós nos deparamos com esse desafio enorme, que era fazer o planejamento territorial junto com a gestão ambiental desse município extremamente populoso, com problemas de complexidade de toda a monta, que envolve desde a questão da falta de saneamento ambiental até as questões que se referem à conservação das áreas verdes remanescentes de Mata Atlântica, que é o nosso ecossistema principal. Então, a partir desse momento, nós identificamos que era necessário planejamento. A palavra fundamental foi planejar. E aí nós conseguimos, porque a Lei da Mata Atlântica, embora já fosse do ano de 2006, ela já trazia no escopo da lei a necessidade dos municípios brasileiros possuírem um plano municipal de Mata Atlântica. E aí nós partimos para essa iniciativa, que foi apoiada pelo governo alemão, pela Secretaria de Estado e Ambiente, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, juntamente com o FUNBio. Então, eu estou falando, voltou, né, o som, eu não percebi. Então, eu estava falando do Plano Municipal de Mata Atlântica, que quando nós chegamos nesse setor, nós precisaríamos fazer planejamento estratégico para que nós pudéssemos tomar as decisões necessárias para gerir esse território. Então, um dos instrumentos que nós conseguimos foi construir o Plano Municipal da Mata Atlântica com o apoio do governo alemão e do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha, junto com a Agência de Financiamento GIS, o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado e Ambiente. E aí nós conseguimos fazer um levantamento, um diagnóstico e a proposição, que é a parte de planejamento. Na verdade, são 2 produtos. O primeiro produto é o diagnóstico. E depois, advindo do diagnóstico, o próprio plano em si. E nós conseguimos trabalhar a cidade de forma a considerar todos esses remanescentes e a importância dessas matas, das matas ciliares, das florestas de Mata Atlântica, dentro da configuração desse território. Esse trabalho ele durou 1 ano. Nós aprovamos esse plano no final de 2020. Esse plano todo é baseado em adaptações baseadas em ecossistema, então a gente já trabalha nesse plano a questão climática, a emergência climática, olhando para a cidade de São Gonçalo, fazendo projeções e modulações de como essa cidade vai enfrentar essa crise climática que a gente já está passando agora, e é um instrumento de planejamento muito importante para a cidade. Nós também encontramos uma unidade de conservação que já havia sido criada em 1991, sem um plano de manejo, que é o Parque Natural Municipal de São Gonçalo e a APA do Engenho Pequeno. A APA do Engenho Pequeno foi criada no ano de 1991, e desde então, no ano de 2005, na primeira passagem nossa na Secretaria de Meio Ambiente, a gente conseguiu implementar o Centro de Referências dessa Unidade de Conservação da Natureza. Depois, nós retomamos isso já no ano de 2017 e começamos a fazer o planejamento e conseguimos, com muito esforço, construir esse plano de manejo com uma lacuna de 30 anos. Né? A gente sabe
que os desafios principais de implementação de uma unidade de conservação, porque a unidade de conservação não basta ser criada em papel, por decreto ou lei, é necessário implementá-la, e a implementação tem vários passos, e um dos passos principais é a criação do plano de manejo. No Engenho Pequeno, esse plano de manejo chega no ano de 2018. Antes tarde do que nunca, depois de 30 anos, mas nós conseguimos esse desafio de cumprir. É um instrumento importante de planejamento para essa unidade. Esse documento, alguém fez essa pergunta, está disponível no site da Prefeitura, é só entrar na página oficial que está lá o plano de manejo, ou se não conseguir acessar, pode procurar o setor de áreas verdes lá na Secretaria de Meio Ambiente. Qualquer técnico do setor de áreas verdes está apto a dar essas informações para vocês. Então, no ano de 2021, também, agora esse ano, nós começamos, já está em processo, vocês também, muitos de vocês que estão assistindo, eu acho que já estão participando, nós estamos fazendo o plano de manejo integrado das outras 3 unidades de conservação da natureza que criamos no ano de 2018, além do plano de manejo integrado dessa APA de Itaoca, APA do Alto do Gaia, de Maria Paula, que é a APA de Estâncias de Pendotiba. Nós estamos também fazendo a capacitação para que um conselho gestor possa gerir, junto com o poder público, essas unidades de conservação da natureza que foram criadas no ano de 2018. Aí eu vou falar um pouquinho no marco histórico em relação ao que a gente tem hoje no município em termos de unidade de conservação. Nós temos hoje 5 unidades de conservação municipais, sendo 5 APAs, áreas de proteção ambiental municipais. Nós temos um parque natural municipal que está contido dentro da APA do Engenho Pequeno, né? Temos também a APA de Itaoca, a APA do Alto do Gaia e a APA das Estâncias de Pendotiba. Então, são 5 unidades de conservação municipais, e além de conter também uma área de proteção ambiental federal de Guapimirim, né, que está no fundo de Baía de Guanabara. Eu vou mostrar para vocês no mapa, para vocês vão entender melhor. E nós temos 2 zonas de amortecimento, uma da Estação Ecológica da Guanabara, que é ESEC da Guanabara, que é fundo de Baía de Guanabara, e do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que é o P7. Gostaria que vocês observassem nesse mapa que, diferente, depois lá na frente os dados estatísticos vão mostrar, hoje a nossa configuração no município das unidades de conservação, nós temos... antes disso, eu gostaria de falar que o nosso principal desafio no início foi fazer o zoneamento da cidade. Por quê? Porque nós tínhamos a APA do Engenho Pequeno, que foi criada no ano de 1991, e havia um conflito de zoneamento. Embora ela fosse uma unidade de conservação da natureza, havia uma lacuna a nível de intervenção territorial dada pela certidão de zoneamento, pela lei de uso do solo, que, na prática, o que isso gerou? Gerou construções irregulares e ocupações ao longo desses anos todos. Então, nós tínhamos que olhar para o retrovisor e pensar para frente. Então, nós tínhamos que alterar a lei de uso do solo, tentar proteger esses remanescentes de Mata Atlântica, construir unidades de conservação, criar essas unidades de conservação e, de uma outra maneira, também resolver os problemas advindos da lacuna de 30 anos, por exemplo, dessa unidade de conservação do Engenho Pequeno ficar sem plano de manejo. Então, nós criamos uma área que é a nossa maior unidade de conservação da natureza, que é a APA de Itaoca, ela tem 3.076 hectares, ela contém parte da APA de Guapimirim. Nós temos também o Parque Natural Municipal, que está contido dentro da APA do Engenho Pequeno, é uma parte que parece ali uma asa delta, mais escura, é um Parque Natural Municipal, que é a parte mais alta da APA. A APA funciona como se fosse uma espécie de zona de amortecimento desse parque. E ele tem 1.005 hectares, é a nossa segunda maior unidade de conservação da natureza. Aí nós criamos, também no ano de 2018, a APA das Estâncias de Pendotiba, com 91,3 hectares,
ela é bem próxima da unidade de conservação do Engenho Pequeno e forma um corredor ecológico direto com essa área. E criamos também a APA do Alto do Gaia, com 531 hectares, que é a parte mais alta do município e que vai estar confrontando com a APA-Mar, lá de Maricá, que é uma unidade de conservação de Maricá, próximo ao Parque Estadual da Serra da Tiririca e próximo a São José, em Itaboraí, que é o Parque Paleontológico. Então, na verdade, a APA do Alto do Gaia, forma um corredor ecológico com outros municípios. Nessas áreas que estão marcadas no mapa com uma cor verde mais clara, são as nossas zonas de preservação ambiental criadas que ainda não viraram nenhuma unidade de conservação. Pode passar, por favor, Rosângela. Então, com a implementação dessa política setorial na cidade, no ano de 2017, a gente consegue sair do patamar de 4% de áreas legalmente protegidas no município e a gente atinge o percentual de 19%, quase que quadruplicando o percentual de áreas verdes protegidas na cidade. Então, aqui, nós tínhamos, até janeiro de 2017, 10,13 quilômetros quadrados de áreas protegidas. Nós criamos, a partir de 18, 37,24 quilômetros quadrados, e hoje nós temos 47,37 quilômetros quadrados de áreas protegidas, que são unidades de conservação da natureza. Essa semana, nós tivemos uma audiência, se não me falha a memória, na terça-feira, que nós estamos já fazendo as audiências para criarmos mais duas UCs, mais duas unidades de conservação, uma que fica atrás da Igreja Matriz e uma outra que fica na Estrada da Meia-Noite, no bairro do Anaia Grande e Anaia Pequeno. Com a criação dessas outras duas unidades de conservação, a gente chega num patamar de 20% de todo o território da cidade protegido. Então, a gente sai de um percentual de 4% e chegamos ainda esse ano, ou mais tardar, janeiro de 2022, com 20% do território da cidade protegido por legislação específica. E eu coloquei o programa Floresta do Amanhã, que Lourdes já fez um comentário a respeito dele, que o Instituto Gênese vai estar recebendo o reflorestamento advindo desse programa, foi uma das áreas prioritárias, para deixar aqui claro e explícito para todos que São Gonçalo está recebendo o maior programa de reflorestamento de todos os tempos, que é junto com o governo do Estado e o Ministério Público Estadual, através de um termo de ajustamento de conduta. Esse termo de ajustamento de conduta criou o programa Floresta do Amanhã. Esse programa Floresta do Amanhã, ele vai reflorestar quase 1 milhão de metros quadrados na cidade. Então, nós vamos fazer um enriquecimento florestal das áreas que nós indicamos, que vocês vão ver no mapa mais adiante, justamente para implementar a política de reflorestamento e de enriquecimento florestal nessas áreas. O Instituto Gênese é nosso parceiro nesse processo. Além do reflorestamento, o que esse programa traz de novo é que essas áreas reflorestadas vão ser monitoradas durante 4 anos, tem a mão de obra local, o projeto já começou, nós já começamos lá no Engenho Pequeno, na APA do Engenho Pequeno, e também em Maria Paula. São os 2 primeiros locais que estão recebendo Floresta Amanhã. Os demais locais serão a Fazenda Corubandê, onde 12 hectares vão ser reflorestados, justamente naquela área contígua ao equipamento cultural, que é da Fazenda, o Morro da Matriz também, através do projeto Remoma, do Marcos. Tanto a Lourdes quanto o Marcos são 2 pessoas de organizações não governamentais que já vinham com um trabalho de enriquecimento florestal na cidade e que são nossos parceiros hoje no sentido de receberem essa política pública direcionada ao reflorestamento tão importante para nós, que é o enriquecimento dessas florestas, desses remanescentes de Mata Atlântica que nós temos no nosso município. Então, o Floresta do Amanhã é importante que todos acompanhem, que ele é um grande projeto. A cidade receber 1 milhão de metros quadrados num primeiro momento de reflorestamento é algo de muita importância, que os senhores saibam, que acompanhem junto conosco, né? Porque a sociedade precisa monitorar também para a efetividade desses projetos. Essas áreas em vermelho são as áreas destacadas que nós
identificamos, junto ao Ministério Público e junto ao governo do Estado, que tem o potencial de reflorestamento, de enriquecimento florestal num primeiro momento. Elas não vão se extinguir aí, mas é um grande início, são 100 hectares, que corresponde a 1 milhão de metros quadrados. Nós temos uma parte, que é a parte de manguezal, lá da unidade de conservação de Itaoca. Nós temos a APA do Engenho Pequeno, a APA de Maria Paula, das Estâncias de Pendotiba, uma parte próxima ao Alto do Gaia, que também é uma unidade de conservação, o Morro da Matriz e o Instituto Gênese, num primeiro momento. Então, as áreas destacadas em verde foram incluídas num primeiro módulo, e as áreas em vermelho serão trabalhadas no segundo momento, recebendo reflorestamento do Floresta Amanhã, que fique registrado 1 milhão de metros quadrados, né, 100 hectares, nesse primeiro módulo do programa. Então, como eu falei no início da minha fala, nós tínhamos o desafio de, quando nós chegamos nesse setor, era de olhar essa cidade e ver de que forma essa cidade era planejada no que dizia respeito à lei de uso do solo. Então, nós tínhamos, assim, por exemplo, uma unidade de conservação que foi criada recentemente, em 2018, Estâncias de Pendotiba, tinha um uso permissivo. Então, era um fragmento importante de Mata Atlântica, que faz um corredor ecológico natural com a APA do Engenho Pequeno, mas que a lei de zoneamento municipal dizia que era uma zona mista. Então, você poderia construir ali grandes condomínios, você poderia fazer outros usos diferentes daqueles que uma Z1 hoje diz. O que o nosso zoneamento diz hoje, de Z1, é que essas áreas que são unidades de conservação, todas as áreas de unidade de conservação hoje são zonas de preservação. E antes isso não batia. Então, nós tínhamos a APA do Engenho Pequeno, que o uso do solo não era voltado somente para as questões de proteção ambiental. E a gente consegue resolver isso quando a gente parte do critério de primeiro proteger essas áreas, mudando a lei de uso do solo, para que, no primeiro momento, essas áreas se transformassem em zonas que só pudessem ter ações que dizem respeito à educação ambiental ou processos de desenvolvimento sustentável, seja de reflorestamento, e tirar essas áreas tão importantes para a cidade de áreas para crescimento e expansão imobiliária. Então, foi um desafio muito grande, tem sido um desafio muito grande transformar essas áreas em áreas voltadas ao bem da coletividade, aquilo como fala o artigo 225 da Constituição, no capítulo do meio ambiente. Então, nós tínhamos, em 2017, eu coloquei o exemplo aqui de zoneamento, só para ilustrar, nós tínhamos, por exemplo, na área de proteção ambiental do Engenho Pequeno, que dizia que era uma zona de uso restrito, mas, ao mesmo tempo, classificava essa área como uma NH2, com taxa de ocupação de 60%. Ora, se é uma área de proteção ambiental, como é que eu posso ocupar ela 60%? Então, nós tivemos, como eu disse anteriormente, olhar para o retrovisor e falar assim, olha só, primeiro a gente tem que resolver esse impasse aqui que diz respeito à lei de uso do solo. E, a partir daí, a gente trabalha na política de gestão de criação de unidade de conservação. Porque não adianta você criar uma unidade de conservação e a lei de uso do solo dizer que naquela área é permitido construir condomínios. Então, esse foi o nosso primeiro desafio, que a gente conseguiu superar no final de 2017, e aí, em 2018, a gente já cria as outras 3 unidades de conservação da natureza. E aí, só para exemplificar, eu coloco sempre esse, um estudo de caso muito interessante, porque esse pontinho que a gente está colocando ali mapeado na apresentação, isso é uma parte, é uma ilhota na foz do rio Guaxindiba, e pertence à Estação Ecológica da Guanabara. Então, é uma unidade de conservação de uso mais restritivo. E essa unidade de conservação, antes da mudança da lei do uso do solo, dizia que ela pertencia ao município de Itaboraí. E, pertencendo ao município de Itaboraí, o ICMS ecológico advindo, porque pontua, cada unidade de conservação da natureza é um índice de pontuação para repasse do ICMS ecológico do Estado. Como essa área não era dentro do nosso território, nós perdíamos 0,8% no índice de implementação de unidades de conservação da natureza. Então, a lei do uso do solo nos mostrou por que essa área pertence a São Gonçalo. Porque o setor censitário do IBGE diz que essa área é um setor censitário pertencente ao município de São Gonçalo.
E nós só fomos descobrir isso quando nós implementamos a política de gestão territorial via informação geográfica, porque até então o município trabalhava com papel, né? A gente não... Como é que você faz gestão trabalhando com papel? Você não trabalha com informação geográfica? Não, não trabalhava com informação geográfica. Então, nós tivemos que juntar os nossos geólogos, os nossos urbanistas. Foi um trabalho feito a 4 mãos com a Secretaria de Urbanismo, e só nesse exemplozinho aí, a gente consegue trazer para dentro do território de São Gonçalo um pedacinho de uma estação ecológica da Guanabara, que é uma estação ecológica federal, o que corresponde a gente hoje a 0,08% de repasse de recursos para o município de São Gonçalo, que antes estava no município de Niterói de forma equivocada. Então, dando continuidade a essa questão do zoneamento, foi importante, de forma decisiva, identificar o zoneamento, as áreas de preservação ambiental, né, como áreas que possuem atrativos ambientais naturais que propiciaram a criação de novas unidades de conservação da natureza nesses espaços. Então, foi isso que motivou a criação de 3 novas áreas de proteção ambiental no ano de 2018. A APA das Estâncias de Pendotiba, a APA de Itaoca e a APA do Alto do Gaia. Esse é o mapa da nossa unidade de conservação das Estâncias de Pendotiba. Já existia nessa região, desde 2004, uma recomendação do Ministério Público pela importância da biota, da beleza da Mata Atlântica, da riqueza de ave e fauna dessa região, que essa área fosse uma área protegida. Isso já no ano de 2004. A gente só consegue transformar isso em realidade no ano de 2018. Então, de 2004 a 2018, as perdas de florestas dessa região foram imensas. Mas em 2018, definitivamente, a gente consegue criar essa unidade. É uma unidade que possui 91,3 hectares, e ela, desde 2004, como eu falei, já tinha sido recomendada pelo Ministério Público Estadual, dada a importância do bioma de Mata Atlântica que ela contém, que fosse criada uma unidade de conservação ali. O que, finalmente, em 2018, a gente conseguiu. A gente conseguiu implementar em 2018, e em 2020, a gente cria o que a gente chama, observem os senhores que essa foto de satélite ali não existia ainda, o Centro de Convivência de Mata Atlântica, que a gente construiu nessa unidade, que é o nosso centro de referência. Então, é uma unidade de conservação que possui uma beleza e uma formação de Mata Atlântica importante para o município, a configuração dela de bioma. Falta anterior para mim, por favor. Ela forma aqui, na próxima. Ela forma essa foto, a primeira foto, a maior foto à esquerda, da unidade de conservação de Maria Paula, essa foto, essa parte mais alta dessa colina, é o vale da unidade de conservação do Engenho Pequeno. Então, a proximidade, a migração de ave e fauna é importantíssima entre essas 2 unidades de conservação, porque na nossa concepção, no nosso planejamento metodológico do setor, é necessário, além da criação das unidades de conservação, que elas conversem, formar esses corredores ecológicos, que são importantes para a migração da ave e fauna, importante, sobretudo, num primeiro momento, né, sem contar as questões de clima e de equilíbrio hídrico da cidade. Essa outra unidade de conservação é a nossa maior, é o nosso maior desafio. Eu acredito, a gente tem discutido muito sobre o desafio que é a implementação da unidade de conservação de Itaoca. Ela é a nossa maior, é uma área extremamente rica, a vegetação de manguezal, não é? E Mata Atlântica também. Ela tem 3.076 hectares, possui identificados, nós estamos construindo agora o plano de manejo dessa unidade de conservação, que é integrada ao plano de manejo de Estâncias de Pendotiba e do Alto do Gaia, com a formação do Conselho Gestor, e a importância da gente criar o plano de manejo, porque essa área é uma área, vocês vão ver lá na frente, que é a nossa área que mais vai sofrer, e aí o Plano Municipal de Mata Atlântica, que nós conseguimos implementar no ano de 2020, mostra que é a nossa área mais suscetível, no primeiro momento, ao aumento da temperatura ocasionado pelo aquecimento global. Então,
é uma área que vai sofrer diretamente nos próximos anos, já vem sofrendo, mas a tendência é estar intensificando isso, é uma área de grande preocupação. Esse plano de manejo integrado que nós estamos fazendo, ele prevê o uso de técnicas de adaptação baseadas em ecossistemas, justamente porque os manguezais, que são as características principais dessa unidade de conservação, funcionam como uma zona de amortecimento, né? Os manguezais funcionam como zona de amortecimento para a subida de marés e para grandes inundações. Então, é nesse foco que a gente está construindo esse documento. Sabemos também do desafio que é fazer gestão ambiental nesse território, devido aos aspectos conflituosos sociais que esse território tem na configuração dele, e nós, não por causa disso, viramos as costas e estamos aí para enfrentar os problemas de frente no que diz respeito a essa questão do desafio que é fazer gestão ambiental nessa área, sobretudo, que é a nossa área que é diretamente influenciada pela bacia da Baía de Guanabara, pela Baía de Guanabara, e ali nós temos a nossa bacia contributiva da Baía de Guanabara, que é o rio Guaxindiba-Alcântara, e o Guaxindiba ele deságua na Baía de Guanabara, e nós sabemos que nós não podemos esquecer que aí vai ser, nós vamos ver na frente, nosso principal desafio em relação ao aquecimento global nos próximos anos. Essa é a beleza desse local, é um local extremamente rico de vegetação de manguezal e de Mata Atlântica, né, porque o manguezal é associado à Mata Atlântica, a importância de fundo de Baía de Guanabara, a proximidade com a APA de Guapimirim, que é uma unidade de conservação federal, a proximidade dessa área com a Estação Ecológica da Guanabara, formando um mosaico entre a unidade de conservação municipal e 2 unidades de conservação federal, e é uma área, é a nossa maior unidade de conservação, e foi criado pelo Decreto 103 de 2018. Essa terceira unidade de conservação é o nosso ponto mais alto do município de São Gonçalo, que é a APA, a Área de Proteção Ambiental do Alto do Gaia. Nós chegamos à altitude ali, se não me falha a memória, de quase 200 metros a nível do mar, e nós temos o ponto mais alto da cidade de São Gonçalo. É uma unidade de conservação, porque ela, no lado direito, ela faz um rebatimento com a APA Maricá, que é uma unidade de conservação municipal do município de Maricá. Ela faz também uma confrontação com o Pacto Estadual da Serra da Tiririca, forma um corredor ecológico com essas 2 unidades de conservação da natureza, e a importância estratégica dela nos diz respeito à questão metropolitana, assim como a unidade de conservação de Itaoca, né, da ilha de Itaoca também, por conta de estar próxima aos outros municípios da região metropolitana. No caso de Itaoca, a nossa proximidade com Guapimirim, com Itaboraí, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Magé. E no caso da APA do Alto do Gaia, a nossa proximidade com Niterói, com Itaboraí e com Maricá. E ela, de certa maneira, fala com o caminho de Darwin, né? Quando Darwin esteve no Brasil, ele fez o caminho que vai chegar até Maricá, ele meio que passa por essa região. Então, todas essas unidades de conservação criadas, além delas terem um aspecto fundamental de proteção ecossistêmica, elas falam por si só nos serviços ambientais que vão ser ligados futuramente à questão de ecoturismo, da questão cultural, e é isso, quando a gente cria cada uma delas, que a gente vai focar lá na frente. A beleza dessa unidade também é algo assim grandioso. O plano de manejo tem mostrado no início já de confecção que ela tem uma tendência natural à questão de esportes radicais e também a serviços ecossistêmicos que dizem respeito ao ecoturismo, e é bem interessante. Essa próxima foto mostra o nosso Centro de Convivência da Mata Atlântica, que foi inaugurado, fez um ano agora, em outubro, dia 4 de outubro de 21, fez um ano de inaugurado, lá na área de proteção ambiental das Estâncias de Pendotiba, onde a gente cria o Centro de Referência da Mata Atlântica, hoje um local já bem frequentado pelo município, um local onde acontece encontros e cursos de formação. Nós já acabamos de concluir um curso de formação. Pode deixar esse mapa já, pode deixar.
Nós acabamos de concluir um curso de formação da Guarda Ambiental que foi criado no ano de 2018, e nós proporcionamos um curso de capacitação para a guarda de 164 horas, que foi um curso de especialização. Hoje saiu a publicação em DO, nós nos reunimos ontem, e os 3 projetos, os 3 melhores projetos que saíram desse curso de capacitação da guarda, estão sendo premiados com valor de R$10 mil, para que eles possam desenvolver o que eles planejaram durante o curso de capacitação. Esse mapa, esse próximo mapa, ele mostra a importância da conexão e da formação dos corredores ecológicos entre as unidades de conservação criadas, entre as zonas de preservação ambiental que ainda não são unidades de conservação e entre os outros municípios. Então, nós temos o nosso desafio é construir uma conexão entre o Alto do Gaia, entre Estâncias de Pendotiba, Engenho Pequeno, só abaixa um pouquinho, e lá embaixo, desaguando na Baía de Guanabara, a unidade de conservação de Itaoca. Então, não basta só criarmos as unidades de conservação. Já é um grande passo, né? A gente sabe o quão é difícil criar unidade de conservação num município que tem mais de 1 milhão de habitantes e que sofre e que sofreu, ao longo de todos esses anos, de crescimento desordenado, de construções irregulares. Então, proteger esses remanescentes de florestas são importantíssimos para a regulação hídrica dessa cidade, para a questão climática e para as questões futuras que vão atingir essa cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então, a nossa ideia é nós construirmos esse corredor ecológico e nesse círculo que está a cor de abóbora entre Engenho Pequeno, aqui, Engenho Pequeno e Itaoca, nós temos aqui o Rio Alcântara, justamente atravessando a área mais ocupada, mais densamente povoada do município. Porque o Rio Alcântara, junto com o Rio de Guaxindiba, a bacia do Alcântara com Guaxindiba cobre quase que 70% do território de São Gonçalo. Então, para nós, o que o Plano Municipal de Mata Atlântica aponta é a necessidade de nós construirmos, primeiro, protegermos as demais áreas que ainda não são unidades de conservação, requalificarmos ou recategorizarmos as APAs que nós já criamos, transformando-as em parques, e aí o plano de manejo é fundamental para isso, porque aqui, por exemplo, no Engenho Pequeno mostra que nós teremos que aumentar a área do parque, porque como foram 30 anos de lacuna entre o plano de manejo e a criação da unidade, nós tivemos ocupações irregulares ao longo de todos esses anos aqui. Então, agora é necessário que nós avancemos na expansão do parque e todo o zoneamento da unidade de conservação foi feito no plano de manejo. Assim como foi feito aqui, no Engenho Pequeno, a gente está fazendo de forma integrada em Itaoca, Alto do Gaia, Estâncias de Pendotiba. E o nosso elo de conexão entre esses ecossistemas é o Rio Alcântara. Então, nós estamos planejando para aqui um grande programa de requalificação urbana e ambiental dessa região, para que esses ecossistemas se conectem, e se conectem com a Baía de Guanabara. Então, esse é o nosso desafio nos próximos anos. Pode passar, por favor. Então, pode passar isso daí também. Essa aí é uma nova unidade de conservação que nós fizemos audiência. A primeira audiência nós realizamos essa semana, mas a gente vai continuar com as audiências. A gente quer criar uma unidade de conservação aqui. No nossa lei de uso do solo já diz que essa região é uma região, ela tem uma área de 2,93 quilômetros quadrados, tá? É uma região importante para a conexão de outras unidades de conservação da natureza. Ela já é uma zona de proteção, porque ela está dentro do Z1 como zona de preservação, e agora a gente quer criar uma unidade de conservação aí. Essas audiências servem para a gente definir que tipo de modelo mais se adequa dessa unidade de conservação.
porque o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, que é uma lei de 2002, ele vem categorizar essas unidades. Então, dependendo da característica delas, de que tipo de ocupação elas têm, você pode ser mais restritivo ou menos restritivo quando você cria uma unidade de conservação da natureza. Ela também tem uma beleza cênica e ecossistema. Além da beleza cênica, ela possui um fragmento de Mata Atlântica muito importante, riqueza de avifauna. A outra unidade de conservação que a gente vai criar é a unidade do Morro do Cruzeiro, do Morro da Coruja, o nome a gente vai ver nas audiências, né? Essa é uma área que já vem sofrendo uma pressão de construção irregular ao longo dos anos muito intensa, mas existe um fragmento importante aqui de Mata Atlântica. Já existe um projeto aqui comunitário, que é do Marcos, do Remoma, junto com a igreja, que já vem ao longo desses anos todos fazendo um enriquecimento florestal dessa área. Nós colocamos como área, como zona prioritária para o Floresta do Amanhã, junto com o Instituto Gênese. Então, tanto o Gênese quanto o Remoma vão estar recebendo Floresta do Amanhã. E esse espaço vai virar também uma unidade de conservação da natureza municipal. Esse espaço com o anterior, que é do Anaia pequeno, Anaia grande, eles vão somar um percentual de proteção de 20% do território municipal protegido por legislação específica nesses fragmentos de Mata Atlântica. Lembrando, nós saímos de 4 em janeiro de 2017 e temos a possibilidade, hoje que temos 19, a gente pode chegar a 20 nos próximos meses. É importante fragmento de Mata Atlântica no centro da cidade, possui um aspecto histórico-cultural muito importante, existe uma história aqui que a gente resgatou, que faz referência à Revolta da Cachaça, que aconteceu no século XVII, onde o município de São Gonçalo foi protagonista, destituindo o governador-geral da cidade do Rio de Janeiro, porque os fazendeiros produtores de cana eles se revoltaram contra o aumento de taxas advindo lá da cidade do Rio de Janeiro e saíram pela Baía de Guanabara e conseguiram destituir o governador-geral. Então, talvez, aqui tem um monumento da Pedra do Cruzeiro. Essa Pedra do Cruzeiro possui 3 buracos, né, que a gente acabou descobrindo, que alguns historiadores colocam que essa área foi atingida por tiros de canhão pelo governador-geral, que veio atacar esses fazendeiros aqui em São Gonçalo, que se revoltaram na chamada Revolta da Cachaça. É bom vocês pesquisarem. Então, tem um aspecto cultural importante, que diz respeito à fundação da cidade e que coloca São Gonçalo de forma protagonista na história da capital da colônia e história do vilarejo, né? Não era a cidade de São Gonçalo ainda, era a vila de São Gonçalo do Amarantes, vilarejo de São Gonçalo do Amarantes. Então, todos esses aspectos que nós colocamos aqui, eles dizem respeito à importância do desenvolvimento sustentável e que tem que falar o lado econômico com a questão ambiental e que envolve a questão social e que envolve também as questões de conflito, da viabilidade, daquilo que é justo. A gente está falando de um município de 248 quilômetros quadrados, que até no ano de 2017 só tinha 4% de área protegida enquanto unidade de conservação, que muitas das unidades de conservação não tinham plano de manejo. Então, o desafio é o cotidiano. Nós tínhamos um repasse de ICMS ecológico que não condizia com a realidade da cidade, mesmo porque o que mais hoje nos atinge em termos ambientais, se nós formos olhar, é a questão do saneamento ambiental e a questão de resíduos sólidos. Então, nós viemos nessa como se fosse uma terceira onda, uma onda verde, para poder resgatar esses espaços, transformá-los, devolver esses espaços para a sociedade, devolver esses espaços para a comunidade, devolver esses espaços para a própria cidade. Para vocês terem uma ideia, essa unidade de conservação que nós criamos lá em Maria Paula era uma área de desova. Era uma área em que as pessoas não conseguiam acessar porque o tráfico já estava dominando, as pessoas eram sacrificadas ali, e isso dito pela própria comunidade. Então, a gente consegue chegar de forma pacífica, de forma educada, levando a questão ambiental, transformando o uso desse espaço, transformando ele num espaço importante, e é nessa tocada
que a gente está chegando na implementação das outras unidades de conservação da natureza no município também. Todo o nosso trabalho ele está de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trazidos pela ONU, sobretudo do 13 e do 14, que a gente vai ver no próximo slide, que diz respeito ao combate às alterações climáticas e diz respeito à vida sobre a Terra. Então, no município em que você tem 248 quilômetros quadrados, problemas de infraestrutura urbana de toda a monta, é necessário, é urgente que nós protejamos essas áreas e que nós implementamos políticas públicas que tornem essas áreas viáveis, no sentido delas serem usadas no combate às alterações climáticas e que, sobretudo, a vida consiga perpetuar nessas espécies, nessas áreas, né? Que as espécies consigam encontrar esses refúgios que são importantes para elas dentro de uma cidade que hoje é a 12ª cidade mais populosa do estado e a 16ª mais populosa do país. E aí, falando dessa questão que nos traz hoje o desafio nos 3 próximos dias, onde começa a COP26, a gente vai trazer 2 artigos que usaram o nosso estudo de caso como exemplo da criação da unidade de conservação de Itaoca. Né? A ONU alerta, por exemplo, todos os países que estão chegando para a conferência daqui a 3 dias, eles já estão com uma meta lá apresentada que vai permitir um aumento de 2,7 graus na temperatura no próximo século. Então, partindo dessa premissa, eles vão ter 2 semanas para conseguirem baixar essa meta para anos pré-revolução industrial, que indique um aumento de 1,5, quiçá 2 graus. Então, a gente já está, como eu disse lá atrás, que a gente implementa a política pública olhando para o retrovisor. Isso não é diferente nos grandes países que estão chegando para a COP. Hoje saiu o Brasil como 4º colocado, o 4º país que mais emite CO2. O Brasil ocupava a 5ª posição, a 6ª posição, na verdade. Hoje, com o novo índice, o Brasil passou para o 4º lugar. E o 5º lugar representado pela Índia. Por quê? Não porque o desenvolvimento, como, né, entre aspas, como é sempre colocado, está acontecendo no país. Simplesmente o Brasil e a Indonésia chegaram no 4º e no 5º lugar por conta das queimadas nessas florestas, que ao invés de captar CO2, elas agora estão emitindo. Então, o Brasil já chega para a conferência com um desafio muito grande. E é o mesmo desafio que nós temos aqui, porque eu vou mostrar os dados para os senhores. Quando nós nos transformamos em estudos de caso, principalmente de Itaoca, no que diz respeito ao aquecimento global, a gente está olhando não diferente do que a gente está vendo dos países chegando lá com o desafio de baixar essas metas. Então, próximo slide aí, por favor. Saiu no ano passado, uma matéria do Emanuel Alencar escrevendo da importância da criação da unidade de conservação de Itaoca, contando como é que isso se deu ao longo, que começou com uma política em 2017 nesse setor de áreas verdes, que usou o conceito de adaptações baseadas em ecossistemas para criar uma unidade de conservação na área que mais vai sofrer a influência do aumento da temperatura na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Uma das mais atingidas vai ser a porção nordeste da Baía de Guanabara, onde está Itaoca. Eu vou mostrar no próximo mapa aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Dentro do Plano Municipal de Mata Atlântica, eu vou mostrar o mapa e depois eu vou falar dos dados. Dentro do Plano Municipal de Mata Atlântica, que a gente aprovou no ano de 2020, nós conseguimos modular de que forma a cidade, o território de São Gonçalo vai se comportar com o aquecimento global. E aí nós temos aqui uma mancha justamente em cima daquela região onde nós criamos a unidade de conservação de Itaoca, que é uma unidade de conservação municipal, né? Que ela vai falar com a unidade de conservação federal e com a ESEC da Guanabara de Fundo,
em vermelho escuro é o ótimo. Se a gente conseguir manter o índice a 1 metro de elevação. As projeções, vocês vão ver lá na frente, que vai variar entre 2 graus até 2,5 graus, se a temperatura aumentar. São Gonçalo vai perder 8% do seu território com o aumento trazido por essa emergência climática. Então, essa área em vermelho é a área ótima. A área num vermelhinho mais claro, cor de abóbora, é o pior cenário. Então, o mar avança até, no máximo não, né? Até 2 metros para dentro do território, onde a gente vai perder territórios importantes no município, e aí estão as áreas, uma das áreas mais densamente povoadas, que é Jardim Catarina. Então, nós temos a região de Jardim Catarina, para quem conhece o município de São Gonçalo, o Complexo do Salgueiro, Palmeiras, Itaoca, uma parte aqui de Neves e Gradim, sob forte influência do aumento da temperatura no nosso município. Então, aí às vezes as pessoas perguntam, mas por que criaram a unidade de conservação lá em Itaoca? Justamente para isso, porque a gente sabe que os manguezais, eles funcionam como praticamente uma adaptação baseada em ecossistema, e a gente precisa resgatar esses manguezais aqui e protegê-los, porque eles formam uma barreira natural para que essa maré não consiga entrar para dentro do território da cidade. Imaginem os senhores, como é que nós vamos e para onde nós vamos levar milhares de pessoas que moram nesses bairros aqui. Então, quando a gente olha com esse olhar de planejamento, cria essa unidade de conservação, a gente está pensando em defender esse território de uma coisa que não está batendo na porta, não, que já chegou, que é o aquecimento global, que é a mudança climática. Então, nós pode passar o próximo. Então, assim, essas matérias que usaram como estudo de caso, essa nossa implementação de política pública na criação dessas unidades de conservação, principalmente focando em Itaoca, os estudiosos, a COP, o professor Fábio Scarano, os pesquisadores, eles falam o seguinte, num cenário pessimista, São Gonçalo pode ter mais de 8% de sua área total atingida pelos efeitos da elevação do nível do mar, sendo 3,17 km² para um aumento de meio metro só, e de 12,77 km² para até 1 metro, e de 20,27 km² até 1,5 metro. Imagine, se sobe 1,5 metro, a gente perde 20,27 km². Então, a importância de se fazer a adaptação baseada em ecossistemas nesses manguezais da APA de Itaoca é fundamental para a gente proteger a vida da nossa cidade e das pessoas, né? Então, para o município de São Gonçalo, as modelagens dos cenários climáticos do INPE em 2014 indicam, e a gente já está vivendo isso, um aumento de temperatura de até 2,2 graus Celsius para os meses de verão e inverno até 2070. Então, até 2070, nós teremos 2,2 graus, segundo a modelagem do INPE, nos meses de verão. Isso se estende ainda para os meses de inverno. Isso num cenário ótimo. E se nós pegarmos um cenário ainda mais pessimista, esse valor alcança até 3,5 graus no verão. Imaginem os senhores, 3,5 graus de aumento de temperatura no verão, numa cidade como a nossa. E no inverno pode chegar até 3. Ou seja, a tendência é aquecer ainda mais nos meses quentes e um pouco menos nos meses frios. Então, é catastrófico mesmo. Se a gente for fazer a projeção, e se a gente não conseguir cuidar desses territórios hoje protegidos, implementando os planos de manejo, implementando as políticas estruturantes, de gestão de unidades de conservação dessas áreas verdes, de todos os remanescentes que nós temos, imaginem os senhores os impactos disso no nosso município. Sem contar que, segundo os modelos climáticos, a chuva, o regime de chuva, que inclusive está chovendo, não sei se vocês estão ouvindo, a chuva tem uma previsão de reduzir em 40% do território de São Gonçalo. Você imagina o regime hidrológico ser reduzido em 40% e até 25% no cenário otimista até 2070, nos meses de verão, e uma redução menos nos meses de inverno, de até 25%. Então, a regulação hídrica dessa cidade está nas mãos de todos nós. Nós precisamos implementar
de uma vez por todas essas unidades de conservação. Precisamos adotar técnicas de adaptações baseadas em ecossistêmicas e serviços ecossistêmicos, para que a gente consiga dar uma resposta proativa a tudo isso que bate à nossa porta. A combinação entre o menor volume de precipitação de chuva e uma pior distribuição durante o ano potencializa os efeitos do aumento do calor e da redução das chuvas no nosso território. Ou seja, essas chuvas serão menos esparsas, quer dizer, elas serão reduzidas em até 40%, e quando elas caírem, vão ser com um volume muito maior, ocasionando o que a gente já vem assistindo ao longo dos anos, que são as grandes enchentes, as grandes inundações. Isso somado à construção irregular e tudo mais, a gente sabe que é uma bomba relógio e que a gente tem que procurar desarmá-la. E como desarmar? No nosso setor, que é o único setor dentro de uma secretaria, é fazendo isso, implementando política pública que possa proteger essas áreas, otimizar o uso desses espaços e contribuir para o desenvolvimento sustentável dessas áreas, e para que o desenvolvimento sustentável, para que esses fragmentos fiquem de pé. É preciso deixar e transformar iniciativas como o de Lourdes, do Centro Gênesis, do Remoma com o Marcos, como exemplos de que é possível mudar, e que não é só o poder público, que a sociedade também tem que fazer a parte, acompanhando, monitorando, tomando conhecimento daquilo que vem acontecendo. É preciso falar para as pessoas que o nosso município vai ser diretamente atingido pelo aquecimento global, e não é mais conversa, está modelado, existe planejamento, construímos isso no ano de 2020. Essa é uma foto aérea lá de Itaoca, que é a nossa área mais suscetível ao aumento do nível dos mares, né? Ao aumento do volume, do nível do mar, no que diz respeito à Baía de Guanabara. Então, a proteção desses manguezais, que hoje fazem parte dessa unidade de conservação, é de suma importância para que a gente possa criar essa barreira natural, para que esses danos não sejam tão grandes, porque o dano ele vai chegar, o aquecimento global está dado. Não adianta os negacionistas dizerem que não, porque está aí. O que a gente precisa fazer é se adaptar. E a natureza, se a gente dá uma chance para ela, ela consegue se adaptar. É só a gente dar uma chancezinha que ela nos dará a resposta. Bom, eu acho que eu já me alonguei demais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho. Esse trabalho, embora eu esteja apresentando, ele é um trabalho construído a 10 mãos. Eu tenho uma equipe de geógrafos, como eu disse, eu tenho uma equipe de biólogos, eu tenho engenheiros, arquitetos que trabalham comigo, todos servidores da casa. Sabe? E eu gostaria de agradecê-los por esse trabalho construído a 10 mãos. É um desafio muito grande fazer gestão ambiental no município como São Gonçalo. Quem conhece a cidade sabe dos nossos problemas, mas nós não temos medo de desafio. Eu espero que daqui a alguns anos, toda essa construção, que na minha opinião é histórica na cidade, se a gente pegar o ano de 2017, que só tinha 4% de área protegida, e com implementações de planejamento, plano de manejo, criação de unidade, e chegar no ano de 2021 dessa forma, foi com muito sacrifício e com muito trabalho. Então, hoje, como eu digo, servidor, eu gostaria de parabenizar todos os servidores que dedicam suas vidas e suas carreiras para servir ao público. Muito obrigado.